nosso tema é como ser um sem deixar de ser dois. Ok? Então, vamos ver que mistério é esse. Os pastores aí vão decifrar esse mistério. Pastor Josivaldo e pastora Júlia, como é possível estar juntos e misturados no casamento sem perder a individualidade? Me conta aí esse negócio. Então, é importante que no casamento cada cônjuge aprenda a amar o outro como ele é, né? Do jeito que é. Até porque eu sempre costumo dizer, Dalma e Rosilene, Raíssa e os demais irmãos que estão participando conosco, que o que nos atraiu no início para esse relacionamento foi exatamente os elementos que são diferentes no outro, né? Você não foi atraído por alguém que é extremamente parecido com você, pelo contrário, você foi atraído por alguém que é diferente de você, né? Essas diferenças, eu costumo até brincar que elas já começam a ter na anatomia, né? Porque você não seria atraído, certamente, por uma pessoa que tivesse a mesma forma anatômica que você tem. Então, já começa por aí, não é verdade? Então, você foi atraído por alguém diferente. E essa pessoa tem a sua própria individualidade, tem seu próprio jeito de ser, tem sua própria personalidade, tem seu próprio temperamento. E todos esses ingredientes únicos que estão embutidos nessa pessoa criada por Deus, você precisa respeitar isso. Então, o que acontece? Às vezes, aquilo que no início foi um fator de atração para nós, com o passar do tempo, a gente acaba rejeitando a pessoa justamente por ser diferente. A gente quer que aquela pessoa que a gente ama seja exatamente uma cópia nossa. Só que se essa pessoa se tornasse uma cópia nossa, nós não suportaríamos também. Por quê? Porque nós não suportaríamos conviver com alguém exatamente igual a gente, né? Então, assim, aprender a respeitar a pessoa como ela é, aprender a respeitar as suas individualidades, o seu temperamento, a sua personalidade. Isso é muito importante para construir um casamento feliz, saudável e duradouro. E é importante também, né, estabelecer uma linha de comunicação melhor, né? O casamento saudável, ele passa pela comunicação saudável. Então, muitas vezes o casal ele não vive um relacionamento saudável porque a comunicação não é assertiva, não é uma comunicação que visa resultados, né? Não é uma comunicação proativa. Então, assim, é importante que o casal melhore a sua comunicação. E uma outra coisa também importante é segurar, sustentar a sua individualidade, ser autêntico, né? Garantir a sua individualidade, porque às vezes o casal quer para agradar o outro, ele perde, na verdade, a sua identidade, ele não valoriza a sua individualidade. E aí se torna um verdadeiro conflito, porque ele não sabe quem ele é, o outro, né, não valoriza ele como deveria valorizar, mesmo ele, né, mudando em função da aceitação do outro, ele não tem essa valorização que ele busca, né, e ele muitas vezes ele perde a sua identidade para buscar essa legitimação que vem do outro, esse afeto que vem do outro, esse reconhecimento que vem do outro. Então, é importante que cada cônjuge seja autêntico, né, na sua individualidade. Assuma quem você é, aceite quem você é e assuma quem você é. E a outra questão também importante é a questão da transparência, né? É importante que haja transparência. Então, para falar o que gosta e o que não gosta, o que está legal e o que não está legal, né? Porque às vezes nós, em nome da felicidade do outro, nos anulamos e fazemos de conta que está tudo legal, né? Está tudo caminhando bem, quando na verdade não está bem. Então, esse casal vive em conflito porque o cônjuge, ele não assume a sua individualidade, ele aceita perder a sua individualidade, a sua singularidade, e não é transparente, né, para dizer o que gosta e o que não gosta para o seu cônjuge. Então, isso é extremamente importante. A transparência vai ajudar você a ser autêntico. Show. Legal, muito bom, gente. Eu anotei até algumas palavras-chave aqui.
justamente para que vocês possam trazer comentários em cima dessas falas, perguntas também. Eu estou acompanhando aqui o Face e o Zoom. Quando eu olhar para o lado é porque eu estou na outra plataforma. Então, coloquem comentários, façam perguntas. Olha quantas palavras-chave vieram, né? Aceitar o outro como ele é. Aceitação. Aceitação. Alguém diferente. Então, quando você conheceu essa pessoa era diferente e vai continuar sendo diferente. É isso que atrai. O respeitar. Então, muitas vezes, quando a gente justamente quer que o outro seja como nós somos, aí nós deixamos de respeitar. Conflito. Exatamente, amor. Dentro do conflito. Aí bagunça tudo, né? Bagunça tudo. A linha de comunicação, gente, que gera conexão, exatamente. Comunicar o outro, a forma de comunicar. E o ser autêntico e assumir quem você é. Não tenha receio de ser quem você é. Apenas fale a verdade em amor. Então, comunique quem você é de forma amorosa. Muito legal. Em cima disso, vocês podem colocar comentários, viu, gente? Porque quando Deus coloca duas pessoas, unem duas pessoas com propósitos, é complicado ser duas pessoas iguais. Como é que eu vou ser igual e complementar o outro? O que complementa o outro é o desigual, é um ser diferente do outro. Entende, gente? Agora, a gente tem que aceitar, conviver e aceitar o outro como é. Né? Exato. E isso é um processo, né? Não é... Eu costumo dizer que a questão de... Né, as mulheres, né? Procurar o príncipe encantado. Né? Não existe um príncipe encantado já todo arrumadinho. A mulher vai arrumar um sapo que vira príncipe no decorrer dessa caminhada. Né? Que vira príncipe. Rose conheceu um sapo que depois virou um príncipe. Não, gente, é porque ele mudou muito. Porque quando nós nos conhecemos, ele não conhecia Jesus. Né? Então, assim, ele era maravilhoso, mas faltavam algumas coisas. Muita coisa. E aí, 10 anos depois, ele conheceu a Cristo e foi uma mudança radical. Gente, foi 10 anos de deserto, gente. Porque a mulher espera casar, né, com aquela pessoa, né, direitinha, o padrão de um homem perfeito, né, de um pai de família perfeito, mas só que quando a gente entra na vida da pessoa, a gente tem nossas imperfeições. Né? A nossa cultura de família, né? O nosso olhar para o casamento. Né? Eu mesmo eu não me via casado, né? Mas hoje eu vejo que tudo foi um trabalhar de Deus para eu saber e valorizar o que é o casamento. Show. Entendeu? Ó, Jandeci colocou, às vezes é um processo doloroso, mas vale a pena. É isso, Janda. Exatamente. Isso. Meninos, vale a pena, porque casamento é propósito de Deus. Show de bola. Branca chegou aí, boa noite. Jailma, boa noite. Vamos lá, né? Lara disse que eu sou bondosa. Não, Lara, a realidade é assim, porque assim, eu olho muito o lado positivo. Quando eu casei com ele, é porque ele tinha coisas positivas. Então, em cima dessas coisas positivas, isso firmou o nosso casamento e depois Jesus veio e aprimorou mais ainda. Mas vamos à segunda pergunta, senão a gente não completa. A gente vai entrar pela madrugada. Vamos lá. Segunda pergunta para os nossos pastores queridos. O que significa valorizar a individualidade do outro? Ok. Essa segunda pergunta, ela de certa forma também completa a primeira, né? Porque assim, é valorizar o outro, a individualidade do outro, é valorizar o outro exatamente como ele é, né? Seu temperamento, sua personalidade, seu jeito de ser, né? Entendendo que esta pessoa é uma pessoa única, criada por Deus, né? É uma obra-prima das mãos de Deus, né? E interessante que Deus ele não se repete em nada que ele faz, né? Então não existe nenhum ser humano na face da Terra que seja totalmente igual ao outro em alguma coisa. Não, temos algumas similaridades, sim, mas nós somos únicos, nós somos singulares, né? Então, você não tem, por exemplo, a digital repetida, você não tem a íris repetida, você não tem muitas coisas, muitos elementos, né? É uma combinação perfeita. Então, Deus combinou de forma perfeita, né? O DNA do seu pai, o DNA da sua mãe, para criar esse ser único, esse ser singular,
que é você, esse ser singular que é o seu cônjuge. Então, quando Deus uniu vocês, você tem que entender que essa pessoa que está ao seu lado é uma pessoa criada por Deus, com todas as características, o jeito de ser, a cor da pele, a estatura, a cor dos olhos, o temperamento, a personalidade. Tudo isso são ingredientes especiais que Deus colocou nessa pessoa e que deu como presente para você. Então, veja o seu cônjuge como um presente de Deus para você, exatamente como ele é. Então, aprenda a valorizar esse ser único criado por Deus, né? Então, assim, o seu cônjuge talvez ele é mais conversador, mais acelerado, e você menos acelerado, não tem problema. Isso é como o nosso irmão Dalmo falou, é complementaridade, né? Vocês se completam, né? Porque aquilo que falta em você tem no seu cônjuge e vice-versa, não vocês estão se completando. Às vezes, na relação, tem um que é o acelerador, né? Ele tá, e tem outro que é o freio. E vocês sabem, todo mundo que dirige sabe que a gente precisa das duas coisas de um veículo. A gente precisa do acelerador, a gente precisa do freio. Tem hora que é hora para correr, mas tem hora que tem que parar, é ou não é? Sim ou não? Então, às vezes, acontece isso no relacionamento também, né? Então, é importante entender que aquilo que falta em você tem no seu cônjuge e vice-versa, né? Então, entender isso, valorizar a individualidade do seu cônjuge, valorizar o seu cônjuge exatamente como ele é. Glória a Deus. Isso aqui passa pela maturidade, né, queridos? Porque quando nós alcançamos a maturidade, nós começamos a olhar as coisas por outra ótica. Então, como é que eu vou respeitar, né? Como é que eu vou valorizar a individualidade do outro? Quando eu alcanço maturidade. Porque quando eu alcanço maturidade, eu vou respeitar aquilo que é único no outro, que não faz parte de mim, mas que faz parte dele, né? Que fala daquilo que tem apenas nele, não tem em mim. E uma outra coisa que vale a gente ressaltar aqui, que ser diferente não é defeito. Porque hoje, né, o que mais tem gerado conflitos, né, na vida dos casais é esse grande vilão da incompatibilidade de gênero. E o que vem a ser isso? Encaixa exatamente nessa frase que eu estou falando, nas diferenças, né? Então, assim, quantos casais chega para um conselheiro de casal e diz assim, olha, ou para um pastor, eu vou me separar de fulano ou de fulana. Por quê? Porque somos muito diferentes. Então, ser diferente não é defeito. E foi exatamente isso, né, que a princípio fez com que você se atraísse pelo outro. Por exemplo, eu e meu esposo, nós somos completamente diferentes. Nós gostamos de coisas completamente diferentes. E nós iremos falar no decorrer das perguntas, dessas nossas diferenças. Então, ser diferente, coloque isso aí na sua mente abençoada. Ser diferente não é defeito, né? Fala da grandeza de Deus. Deus nos fez seres diferentes. Show, muito show. Queremos dar as boas-vindas aí. Adriana aqui no Face, Gabriela no Face também. Muito legal, muito legal. Gente, podem colocar comentários, coloquem perguntas para que a gente possa trazer também para os nossos pastores aqui, tá bom? Tanto no Face como aqui no Zoom. Não esquece do coraçãozinho. Eu quero ver os coraçõezinhos aqui do pessoal do Face, aí do Instagram. Bota os coraçãozinhos subindo aí, gente. E o joinha, coloca o joinha aí para outras pessoas assistirem essa live. Márcia e Patrick colocou aqui na telinha, que show, ó. Larissa também, ai, como ficou bonito. O Face tá todo cheio de coração vermelho, gente. Aqui, eita coisa boa. E agora misturou, virou Bahia, será que vai... Vitória não, né? Bahia, azul com vermelho aqui subindo. Nossa, que legal. Agora o negócio ficou colorido aqui agora. Ficou muito bom. E aqui na nossa telinha tem o amarelinho do joinha, tem o coraçãozinho vermelho, show de bola. Não esqueça dos comentários, das perguntas. Jandeci colocou aqui, são nas diferenças que nos completamos como casal. É isso aí, Janda. Show de bola. Show de bola. E vamos para a terceira perguntinha para os nossos pastores.
Agora a gente vai para as consequências. A gente entendeu o que é individualidade, a gente entendeu o que é valorizar, respeitar. E as consequências? O que é que acontece quando a individualidade do outro não é valorizada? Tem consequências, pastores? Com certeza. Uma das coisas que começa a acontecer é muito conflito, né? Muito conflito por quê? Porque você não consegue camuflar quem você é por muito tempo. Então, o que acontece? Vira uma pressão, né? Se a tua individualidade está sempre sendo bloqueada, sempre sendo anulada, você começa a ser uma bomba relógio. Ali dentro vai criando uma pressão, e isso vai resultar em conflito constante, porque é a anulação de quem você é a anulação do teu próprio ser, da tua própria pessoalidade, da tua própria pessoa. Então, isso gera dentro de você uma pressão muito grande, ou dentro do seu cônjuge, né? Uma pressão muito grande, que vai resultar em conflito, com certeza. Então, o resultado dessa anulação da individualidade no casamento é conflito. Esses conflitos, com certeza, vão né, atrapalhar a dinâmica do casamento de vocês, vão atrapalhar o relacionamento de vocês e vai respingar também na vida dos filhos. Né? Vai respingar na vida dos filhos, como a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Porque eu costumo dizer que o melhor presente que você pode dar para os seus filhos é viver bem a relação conjugal. Então, quando você vai se bloqueando, né, se anulando, ou tentando manipular o seu cônjuge, para que a individualidade do seu cônjuge seja anulada, o que vai acontecer? Vai aumentar a pressão interna e aí vai chegar uma hora que vai ter conflitos. Exatamente, né? Quer falar? Pode falar. Não, pode falar, pastor. Exatamente, né? Vão gerar conflitos, né? Essa não aceitação, essa falta de valorização, né? da individualidade do outro. E aí vai gerar ira, vai gerar ódio, né? Vai ter o próprio desrespeito, né? Os xingamentos, né? Vai um começar a falar, né? Da família do outro, aí coloca até os pais dentro das brigas. Você é assim porque você parece demais com o seu pai, ou você é assim porque você parece demais com a sua mãe. Então, assim, vai gerar conflitos até chegar, né, em alguns casos, da separação, né? Tem casos, né, de brigas que não fica apenas no ataque verbal, mas chega aí para o ataque, né, o ataque físico, né, a agressão física, né? Tudo que começa em uma conversa, né, em ruídos na comunicação, e esses ruídos na comunicação por não valorizar o outro na sua individualidade. Então, o outro se sente rejeitado, menosprezado, ignorado, injustiçado, e é uma série de emoções, de sentimentos, né, até tirar o pior do outro. Porque, na verdade, a proposta maior do casamento é tirar o melhor do outro. Eu tenho dito para o meu marido que ele tem me transformado na minha melhor versão. Dia após dia, eu tenho sido transformada na minha melhor versão. Ele tem conseguido, né, com a sabedoria que o Senhor tem dado para ele, fazer com que eu me torne melhor a cada dia. Mas, infelizmente, né, tem casal que é tão adoecido na sua individualidade, na sua singularidade, que adoece o cônjuge, que adoece o casamento, né, porque procura defeitos até onde não tem, né, faz da individualidade do outro, da singularidade do outro, defeitos, né? Por exemplo, se alguém... Aqui já vou entrar, né? A gente não tem como falar e não ir entrando, né, nos pormenores, né? Por exemplo, eu sou mais proativa, tenho uma personalidade mais dinâmica, gosto mais de sair, gosto mais de falar, e meu esposo é mais introspectivo. Ele é mais dado, né, à reflexão, ele é mais dado a ficar em casa, à meditação. Então, eu posso, né, ser vista por ele, né, como uma mulher que inquieta, uma Marta, uma mulher que fica procurando ocupar o tempo com coisas desnecessárias, e eu posso vê-lo também como uma pessoa lerdo, né,
sem produtividade. Então, assim, é o risco que nós temos, né, quando nós não olhamos para a individualidade do outro na perspectiva correta. É julgar aquilo que é único do outro como um defeito. Isso aí. Exatamente isso aí. Vocês estavam falando, eu lembrei da gente, a mesma coisa. Porque a falta de valorização da individualidade ou vai gerar no casal um silêncio, né? Ou conflito, né? Que ambos vai, no decorrer do tempo, se isso não for bem processado aí, pode gerar uma separação que eles não percebam, uma separação invisível. Isso. Né? Exatamente. Bom, gente, tem aqui alguns comentários, vamos lá. Olha só, Lara colocou uma coisa importante aqui. Lara disse que enviou muitos aviãozinhos, gente. Então, vão mandar avião para outros casais também serem abençoados. Envia os aviãozinhos aí e não esquece dos corações. Nesse instante aqui, enquanto os pastores estavam falando, o Facebook estava bombando aqui de curtidas, de corações. Foi lindo, lindo demais, tá? E façam perguntas, tá bom? Comentários, porque aquilo que vocês trazem é muito importante. Enriquece, é verdade. Enriquece mesmo. Jamesi colocou, eu passo por isso, gente. É isso, vão colocando para poder ver se justamente está fazendo sentido para vocês, tá bom? Márcia colocou aqui. Eva foi tirada da costela de Adão. Logo, como pode ser diferente dele? Até onde vai essa individualidade? Nossa, que interessante, que interessante. Vamos ver aqui. Diferenças físicas e emocionais, todos vão ter. Claro que somos diferentes em pensamentos e atitudes, mas temos que ter concordância em todos os aspectos. Interessante isso aqui. Mas aí... Não, deixa eles responderem, irmão. Vamos lá, por favor. Pastores, isso aqui que Márcia traz, vocês pegaram direitinho ou quer que eu repita? Repete para mim, por favor. Eva foi retirada da costela de Adão. Logo, como pode ser diferente dele? Até onde vai essa individualidade? Diferenças físicas e emocionais todos vão ter. Claro que somos diferentes em pensamentos e atitudes, mas temos que ter concordância em todos os aspectos. Ele trouxe uma afirmação. Temos que ter concordância em todos os aspectos. E aí, pastores? O que acontece? A gente vai transitar no equilíbrio, né, entre a individualidade, né, a sua individualidade, e o ser um, né, e o ser um. Mas o que acontece? Quando Deus criou Eva, mesmo tendo criado Eva da costela de Adão, ela foi um ser único. Um ser único. Isso é tão interessante que até na gestação a gente pode ver isso, né? Por exemplo, Deus cria, né, um outro ser humano a partir de dois seres humanos, né? Do pai e da mãe. Mas aquele ser humano, vou brincar aqui, como dizia o meu amigo pastor Joaldo, né? O ser humaninho, né? Aquele ser humaninho que nasce, ele é um ser completamente individual, ele é um ser completamente diferente, distinto do pai e da mãe. Ele carrega em si características biológicas e também emocionais dos pais, mas é um ser distinto, é um ser totalmente diferente do pai e da mãe. Então, quando Deus criou Eva a partir da costela de Adão, Deus não fez um clone, não é? Porque se fosse um clone, seria exatamente igual a Adão. Não só com as características emocionais, mas até com as características físicas. Seria uma duplicação de Adão, né? Então, foi um ser criado a partir da costela de Adão, Eva, né? Só que um ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Não só diferenças físicas, mas diferenças também emocionais, diferenças na própria constituição cerebral. Os estudos mais recentes mostram, né, que o cérebro da mulher, o cérebro feminino, é totalmente distinto, é totalmente diferente do cérebro masculino, né? Então, a forma da mulher ver o mundo é diferente da forma que o homem enxerga o mundo. A mulher tem a tendência, né, de geralmente ser mais emocional, o homem tem a tendência de ser mais racional. Isso é apenas uma das diferenças, mas existem tantas outras que nós poderíamos passar aqui horas e horas falando. Então, assim, mesmo sendo criado a partir da costela de Adão, ela foi criada um ser totalmente diferente. Em relação à concordância, o que acontece? É claro que nas questões essenciais, nas questões fundamentais,
o casal ele precisa buscar essa concordância, né? Ele precisa buscar essa concordância, ok? Mas nem sempre, infelizmente, nem sempre é possível concordar em tudo. Nem sempre é possível concordar em tudo, ok? Então, às vezes, o marido cede, às vezes a esposa cede, né? Então, você vai ter que entrar num ponto de equilíbrio. Então, às vezes, a mulher vai ceder em algum momento, né? Mesmo concordando com aquela posição do marido, com aquela direção, ela pode ceder. E, em outros momentos, o marido pode ceder também, né? Se ele percebe que aquela posição da esposa, mesmo não concordando, talvez seja até melhor para o casamento, para a família como um todo. Então, assim, nem sempre é possível ver concordância em tudo. Bom é quando você consegue brilhar na concordância, mas nem sempre é possível. Agora, é claro que naquelas questões essenciais é preciso haver concordância. Por exemplo, administração financeira. Você vai comprar alguma coisa importante, né? Um bem para a família que vai comprometer o orçamento familiar. Gente, é importante você conversar, dialogar e ter um consenso, entrar num acordo, porque isso vai comprometer a dinâmica da família, a questão da educação dos filhos, né? É preciso ter um bom senso, um consenso, um acordo em relação a isso. Então, existem várias áreas, né, que é preciso vocês dialogarem bastante e chegar a um consenso, um acordo. Mas nem sempre é possível. Então, existem momentos que, mesmo vocês conversando, dialogando, vocês não vão concordar com tudo em todos os momentos. Então, é preciso sabedoria e equilíbrio, né, para você saber que existem momentos que você vai ceder, existem momentos que é o seu cônjuge que cede. Espero que tenha respondido, Márcia. Não sei se respondi a sua pergunta aí, como você gostaria, espero que tenha respondido. Márcia, coloca aí se respondeu, se ficou mais alguma dúvida, tá certo? Tem mais coisas aqui. A coisa começou a esquentar, viu, pastor? Olha só. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Dalton colocou no Facebook, um completa o outro, boa palavra, joia, Dalton. E Lara colocou uma frase de James Frederick. Ela colocou assim: grande parte da vitalidade de uma amizade reside no respeito pelas diferenças, não apenas em desfrutar das semelhanças. Show de bola, gente. Muito bom isso aí que Lara traz. E Tati e Fábio fizeram uma pergunta. Olha, quando essas perguntas chegam, a coisa esquenta, viu? A coisa esquenta, aí eu começo a gostar desse negócio, já fico toda aqui elétrica. Vamos lá. Pastores, olha só o que Tati e Fábio colocaram. Como lidar com questões não resolvidas entre casais que vão e voltam sempre em pauta, como déjà vu? E aí? A gente tem que entender que tem coisa que não muda. Eu acredito que uma das questões que fica, né, nessa oscilação, trazendo, né, as mesmas questões que geram conflitos, é exatamente essa dificuldade de aceitar a singularidade do outro. Então, assim, é como meu esposo acabou de dizer, tem que haver flexibilidade, né? Tem que haver equilíbrio. Por exemplo, se o casal está tendo problemas na questão financeira, tem que entrar em consenso, tem que ter sabedoria e maturidade para entender quem é que tem mais habilidade para administrar as finanças. É o marido? Então, ele deve estar com essa gestão das finanças. É a esposa? Então, ela deve estar com essa gestão das finanças. Tem coisas que são coisas simples. Por exemplo, um gosta de dormir cedo, outro gosta de dormir mais tarde. Aqui em casa, meu marido gosta de dormir mais tarde do que eu. Porque ele gosta de ficar lendo, pesquisando até mais tarde. Né? Então, assim, a gente entra em um acordo. Eu deixo ele, né? Às vezes vai. Chega uma hora que eu digo, amor, vai ter que desligar esse celular aí, porque a gente precisa dormir. E aí ele, né, às vezes ainda fica lá com o fonezinho, ouvindo até mais tarde. Por exemplo, um gosta do escuro, outro gosta de dormir no claro, até na questão sexual, um gosta de fazer amor no escuro, outro gosta de fazer amor no claro. Então, um dia faz amor no escuro, outro dia faz amor com as luzes acesas. Então, assim, às vezes são questões simples, questões do dia a dia, né? A mulher, por exemplo, a mulher se desestressa saindo, vai ao shopping, às vezes não é nem para comprar, né? É só para olhar, é para apressar. E o homem, né? Os homens, de modo geral, não suportam isso, mas, né, ele pode acompanhar a sua esposa ali para colocar um gravetinho, como diz o nosso pastor. À noite o fogaréu pode ser grande, né? Então, o homem já se desestressa
fazendo amor, namorando, né? Se deixar por conta dele, ele namora todos os dias. Eu trabalho também com casais na clínica, como psicóloga. E ontem mesmo eu atendi um casal, eles, né, estão no processo de restauração e a esposa disse, pastor, doutora, ele está demais, ele está querendo demais. Eu falei, demais como? 2, 3 vezes no dia. Eu falei, e as crianças? Onde é que estão as crianças no momento desse? A gente está mandando para a casa da mãe dele. Eu falei, mas não pode ser assim, tem que entrar em um consenso, né? Se está, por exemplo, todos os dias, vamos diminuir o ritmo, vamos colocar aí 4 vezes por semana. Então, assim, vai precisar do equilíbrio. Então, não vai ser sempre a vontade do marido que vai prevalecer, nem a vontade da mulher, da esposa que vai prevalecer. Então, esse ponto de equilíbrio é extremamente importante, né, nesse ajuste desses conflitos, para que não fique o tempo todo retomando, né, os mesmos conflitos, os mesmos embates. Exato. Então, Tati e Fábio, foi respondido? Ficou alguma dúvida? Vocês podem fazer a réplica, a tréplica, como é que chama esse negócio aí, né? Podem colocar aí, viu, gente? Um ajudando o outro. Cláudia e Paloma colocaram assim, o certo é entrar em concordância. Isso. Mas é isso que eles explicaram, gente. Tem coisas que entram em concordância, educação de filhos, etc. Tem coisas que, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado para não confundir, respeitar a individualidade com ter que concordar com tudo. Então, respeitar a individualidade, o que a gente está falando é de entender as diferenças. Entende? Então, por exemplo, como a pastora falou, eu vou repetir o exemplo que ela deu, porque é tudo igual, é igualzinho. Eu sou muito veloz, ele tem um ritmo diferente, ele não é lento. Ele tem um ritmo diferente. Porque se eu disser que ele é lento, eu estou dizendo que o que vale é a minha velocidade. Exatamente. Quando eu digo que ele tem um ritmo diferente, eu respeito o ritmo dele. E considero também que o ritmo dele, muitas vezes, é um freio para mim. Exatamente. Porque senão eu vou com tudo. Tem momentos que ela precisa da minha natureza e tem vezes que eu preciso da natureza dela. Isso. Né? Aí a gente já pegando o gancho da pergunta de Márcia, né? Eva nasceu de Adão, porém com naturezas diferentes, naturezas distintas. Isso. Né? Exatamente. E já teve muitos momentos que o ritmo dele foi que trouxe equilíbrio para mim. Porque muitas vezes o pessoal está dizendo assim, Rose, vamos a 1000 quilômetros, estou dizendo, estou indo também. O pessoal que me conhece sabe. E ele é que traz o freio. Não no freio no sentido de me paralisar, é de dizer assim, Rose, essa velocidade pode trazer essas consequências. O que, né? E uma natureza com um ritmo mais lento, porém, esse não é uma imperfeição. Você é mais lento, mas, porém, você percebe mais as coisas. Né? De uma pessoa mais agitada, mas você ouve mais, se cala mais. Né? Já pensou os 2 falantes, os 2 elétricos? Não dá certo. Exato. Tem que ser positivo e negativo. Agora, a concordância é o seguinte, por exemplo, vamos dizer que ele queira comprar um carro e ela queira fazer uma viagem. Então, muitas vezes vai precisar entrar em concordância aí. No momento, o que é mais necessário para nós e para a família? É o carro ou a viagem? Vamos verificar. Aí descobre que no momento seria tal coisa, A ou B. E a outra coisa que também é importante, fica para quando? Aí se faz um planejamento em concordância para que em outro momento o item que não foi escolhido antes seja escolhido depois. Aí é que vem a importância das diferenças. Isso. Oi, Rai, diga. Me ouvindo aí? Eu tive um problema aqui com a internet, a minha internet caiu. Eu queria saber se no Facebook ainda tá ao vivo aí ou não. Ficou ao vivo, inclusive subiu comentários, eu comentei, curtidas, eu estava aqui comentando, só não aparecia você, mas o Instagram caiu, então tem que, infelizmente, minha internet caiu aqui, eu não sei o que foi que houve, estou tentando reiniciar aqui para ver, certo? Tá bom. E aqui no Face estava continuando aqui, viu?
Tá Ok. bom. Gente, isso está claro? Está fazendo sentido? Digita aí para poder a gente ver se está claro, se está fazendo sentido, se é isso mesmo, tá bom? Coloca aí. Marcinha colocou novamente. Se existe uma aliança entre o casal, existe também a morte de duas vontades para que venha surgir uma. Acredito que a individualidade tenha que estar na luz, se não ocorre situações que o cônjuge queira estar independente do outro e começar a existir omissões na relação que termina em divergência conjugal, pois começa a surgir as individualidades isoladas. É bem complexo, mas eu entendi. Mas vou deixar que os pastores, respondam. Se desejar, eu posso repetir. Gente, é uma abordagem complexa, mas é interessante. Muito interessante. Na verdade, assim, eu penso que uma coisa importante é a gente não confundir a individualidade com o individualismo, né? Porque o individualismo tem a ver com a pessoa, ela está pensando nela mesma o tempo todo. O egoísmo, né? O individualismo tem muito a ver com o egoísmo, com o egocentrismo, né? Então, a pessoa, ela quer que a vontade dela prevaleça, ela quer que as vontades dela prevaleçam a todo custo. O individualismo, a pessoa pensa somente em si mesma, somente naquilo que é bom para ela como pessoa, e não no cônjuge, não no casamento como um todo. No individualismo, a pessoa está muito focada em si, no seu próprio prazer, no seu próprio bem-estar, né? Em detrimento do outro, dependendo se o outro vai sofrer com isso ou não. Então, isso é individualismo, né? Individualidade tem a ver com as suas características, né? Com a sua personalidade, né? Com a sua personalidade, é você enquanto pessoa, né? Então, isso é individualidade. Então, na individualidade, a gente deve respeitar o outro como ele é, né? Se há individualismo, aí essa questão tem que ser trabalhada. Tem que ser trabalhada porque no casamento não pode haver individualismo, não pode haver egoísmo no casamento. Eu até falo que pessoas egoístas não podem se casar. Porque casamento não tem lugar no casamento para egoísmo. Porque se você for egoísta no seu casamento, você vai ter um casamento sofrido, doído, né? Você vai sofrer a longo prazo, mesmo você sendo aquela pessoa, né, que quer que a sua vontade prevaleça o tempo todo, mas a longo prazo você vai sofrer, e pior de tudo, você vai fazer a pessoa que você deveria mais amar sofrer também, que é o seu cônjuge, né? Então, individualismo é uma coisa, está muito associado ao individualismo com egoísmo. Agora, individualidade, como falei, tem a ver com a sua personalidade, a sua pessoa, né? Suas características, seus gostos, seu jeito de ser. Então, é importante entender isso, porque senão a gente mistura tudo e a gente acaba confundindo individualismo com individualidade. Não sei se respondi a pergunta aí, Márcia. Ficou muito legal essa diferença, individualidade e individualismo. Ficou muito show. Claro. E Márcia colocou que quem está falando é Patrick. Vocês são um, né? São. Olha, gente, o Facebook aqui tá bombando, viu? O Facebook tá aqui, olha só. Adriana, muito esclarecedor, forte esse assunto. E essa palavra forte a Adriana sempre traz, é muito legal. Eu gosto muito quando ela faz isso. Lucimar colocou. É verdade, sem concordância não é possível dar certo entre o casal. Dalto colocou muito top. Adriana, forte, verdade. Jandeci colocou, o casal precisa sentar e conversar. Tudo começa com uma boa... Show, Janda, viu? Comunicação, como a pastora falou, show de bola. Patrick botou, gostei. Legal, Patrick, legal. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Ivete colocou, ótimo estudo, muito bom. Mas vamos para a próxima perguntinha, galerinha. Mas podem colocar coisas aí, viu? Tem assim, ó. Porque a gente está falando de respeitar a individualidade do outro. Agora a gente vai trocar, gente. Porque às vezes a questão está na própria pessoa. Vamos ver? É possível que a própria pessoa não consiga se individualizar? Por que isso acontece? Sim, é possível, sim, com certeza, né? E um dos motivos, às vezes, a pessoa ela quer tanto agradar o cônjuge que ela acaba se anulando, né? Ela acaba se anulando. Às vezes, por uma questão de baixa autoestima, às vezes já vem por uma questão lá da infância, né? Essa pessoa, lá na infância, não se sentiu valorizada, não se sentiu amada como pessoa, né? Talvez a forma que os pais lidaram com esta criança na sua infância, essa pessoa na infância, foi uma forma que detonou
com a autoestima dessa pessoa, né? Então, ela já traz essas marcas, já carrega essas marcas e já vem com essas marcas para o casamento. Então, o que acontece? Às vezes, ela acaba se anulando no casamento, né? Ela quer somente que o outro, que a individualidade do outro floresça, e ela fica se anulando. Então, às vezes, tem essa raiz emocional por trás. Geralmente tem, né, amor? Vou deixar aqui a psicóloga falar. É possível, né, que a mesma pessoa não consiga se individualizar. Né? Exatamente, né, por isso que o meu esposo acabou de falar. Né? Ela abaixa a autoestima, ela se compara demais com o outro, ela vê que o outro é diferente e ela entende que o fato dela ser diferente, que aquilo é um defeito. Eu estava atendendo uma moça de uma adolescente, e ela falando do conflito dela, né, com a individualidade dela. Ela tem irmãs que gostam de sair, de ir para a balada, e o ritmo dela é de ficar em casa, de ficar lendo, ficar sozinha. E ela disse que a irmã, né, e as amigas dela, as amigas da irmã, diz que ela é estranha. E ela internalizou, né, essa fala, né, esse título, e ela se considera como uma pessoa estranha. Eu perguntei você se acha estranha, ela disse, eu me acho estranha. Então, assim, é complicado quando a pessoa ela não sabe valorizar a sua individualidade. Então, ela não consegue, né? Ela não consegue se posicionar corretamente em nenhum relacionamento. Aí ela tem dificuldade nos relacionamentos de amizades, nos relacionamentos com a família, e no relacionamento que é um relacionamento mais próximo de marido e mulher, meu Deus, dá muita encrenca. Pode dar muita encrenca essa falta de individualidade. Exatamente. Vamos lá, gente. Vamos ver aqui outra perguntinha. Se vocês que tiverem perguntas, coloquem aí, tá? Que o mais importante é o que vocês trazem. Eu acho que deu uma caída aí, mas continua tudo funcionando. A Adriana colocou saudade dos Juntos e Misturados presencial. Nós também, Drica, nós também. Em breve estaremos presencialmente, viu? Número 5. Pastores, o que leva uma pessoa a não entender a importância da individualização na relação? A ignorância, né? A ignorância, a falta de conhecimento. Né? Então, o conhecimento, ele é libertador. Né? Então, assim, quando você compreende, né, os fatores, os fatos, como as coisas acontecem, né, como meu esposo aí, né, diferenciou a questão dos termos, né, de individualidade, né, e para individualismo. Então, assim, quando a pessoa não entende isso, tudo fica bagunçado na cabeça dela. Então, uma coisa, né, é aquilo que é único seu, aquilo que é o seu jeito de ser, aquilo que é o seu ritmo, né, que é a sua personalidade. A outra coisa é aquilo que realmente precisa de mudança, que é a questão do caráter, né, que o individualismo já fala de egoísmo, então aí mexe na questão do caráter. Então, quando a pessoa ela não tem conhecimento, né, ela não tem conhecimento acerca desses fatores, então tudo fica bagunçado. Outra coisa interessante, assim, às vezes é a questão do medo, né? A questão do orgulho, porque assim, o que acontece? Às vezes aquela pessoa ela quer se sobressair porque ela tem um orgulho lá instalado no coração, ela tem medo de que o outro cônjuge venha se impor sobre ela, né? Sobre a pessoa, e aí, por conta do medo e do orgulho, essa pessoa acaba não respeitando e não valorizando a individualidade do outro, porque ela quer se impor, ela quer sobressair na relação. Por quê? Porque ela tem medo de ser ferida, ela tem medo de ser magoada. Isso tem a ver, às vezes, com a história passada da pessoa, pessoas que já viveram outro relacionamento, em que foram machucadas, que foram feridas, que foram feitas de trapos. Às vezes tem a ver com a relação dos pais, crianças que cresceram em um ambiente doentio, tóxico, que viam os pais
né, se degladiando, se ferindo, se machucando, e aí, às vezes, internaliza aquilo, diz assim, olha, no meu casamento não vai ser assim, eu vou ser diferente. E esse diferente acaba sendo extremista, né? Então, o cara vai dizer assim, eu não vou deixar essa mulher mandar em mim, eu não vou deixar, eu vou ser diferente. Ou a mulher diz assim, eu não vou deixar esse homem mandar em mim, porque ela cresceu num lar em que ela viu o pai desrespeitando a mãe, ferindo a mãe, machucando a mãe, verbalmente e às vezes até fisicamente. E aí ela carrega esses traumas, essas feridas e esses temores, esse medo, e isso com o tempo acaba se transformando em um orgulho também, e essa pessoa diz assim, eu não vou deixar o meu marido se impor a mim. E aí nessa tentativa oculta de não permitir que o outro se opõe, ela quer mostrar a pessoa, né? Ou a mulher, o homem, eu estou dando um exemplo, quer mostrar que é melhor, que o seu jeito de ser é melhor, que a sua individualidade é melhor do que a individualidade do outro, que ela é superior do que o outro, né? Então, isso acontece muito por conta justamente dessas feridas também emocionais, desses traumas vividos em relações, em relacionamentos passados, né, que não foram legais, ou vividos na própria família de origem. Então, a pessoa carrega essa bagagem e aí acaba descontando, infelizmente, em quem não tem nada a ver. Né? Então, se isso acontece, é preciso que a pessoa chegue a um ponto em que ela entenda que ela precisa de cura emocional. Ela precisa passar por um tratamento emocional, precisa de cura, precisa se compreender, se conhecer, entender que muita coisa que ela está projetando no outro, estou até usando aqui uma linguagem da psicologia, né? Minha esposa fala assim, eu estou casada com um psicólogo, toda hora tu usa um termo da psicologia. Ele já é quase psicólogo. O cara está sempre falando algumas coisas comigo e eu vou ouvindo alguma coisa. Então, esse termo projetar é muito da psicologia, né Rosilene? Exatamente. Então, mas é verdade, né? Acaba projetando no outro aquilo que é da pessoa. Não é verdade? Então, por conta dessas feridas, desses traumas, gera medo, o medo de sofrer o que os pais sofreram, o medo de sofrer o que sofreu talvez de uma relação passada, né? E acaba machucando quem não tem nada a ver. Eu estava conversando com um jovem que entrou numa primeira relação, no primeiro relacionamento dele, muito aberto, né? Com muito desejo de ser romântico, de amar aquela moça, né? Só que aquela moça não correspondeu ao romantismo dele, não correspondeu àquele amor dele, aquela entrega dele, aquela moça por ter vindo, olha só, aquela moça por ter vindo de um lar em que os pais se divorciaram, ela viu o pai traindo a mãe com a melhor amiga da mãe, o que aconteceu? Aquela moça, ela ficou fria no relacionamento. Aquela moça ficou fria. Então, ela começou esse relacionamento, mas inconscientemente ela dizia assim, eu não vou deixar ele fazer comigo o que meu pai fez com minha mãe. Ela dizia isso para si inconscientemente. Então, aquele rapaz foi todo aberto. E aí, ela era extremamente fria, extremamente gelada, até o ponto de não dar certo mais aquele relacionamento. E aí, depois, ele começa um outro relacionamento. E nesse outro relacionamento, ele agora está ferido. Ele agora está machucado. O que ele faz nesse segundo relacionamento? No segundo relacionamento já é o contrário. A moça é dada, ela é mais aberta, a moça ela é mais romântica, ela é mais doar afeição, carinho e amor. Agora, porque ele agora está ferido de um relacionamento passado, ele já se bloqueia, ele diz, não vou deixar que essa menina me fira igual a outra. E ele começa a tratá-la, você está entendendo? Ele começa a tratá-la indiferentemente, com frieza. E aí, eu conversando com esse rapaz, eu disse, olha, essa moça não é igual a outra, são pessoas totalmente diferentes. Você está carregando uma ferida, um machucado, e você está descontando uma pessoa que não tem nada a ver. Então, às vezes, isso acontece muito no casamento. Né? Às vezes, a pessoa traz uma ferida lá do passado, seja da relação que teve com os pais, você viu seus pais brigando, viu o pai ou a mãe ferindo um ao outro, e você se bloqueia para um novo relacionamento, um casamento, por exemplo. Ou, às vezes, de um relacionamento passado que você sofreu, de um namoro, de um noivado, ou até mesmo de um outro casamento de onde você veio. Né? E aí o que acontece? É preciso entender que essa pessoa com quem você convive hoje é totalmente diferente do seu pai e da sua mãe. É totalmente diferente do pai e da mãe dele. É totalmente diferente de um outro cônjuge, ou de um outro namorado, ou de uma outra namorada, ou de uma outra esposa, ou de um outro esposo que você teve no passado. Então, permita que o Espírito Santo cure o seu coração para que você não fira a pessoa que você ama, porque você veio ferido de um relacionamento passado, ou talvez da convivência doentia dos seus pais. E nesse contexto aí, pastor, entra também a questão do eu, né? De não se negar
para o outro, para o casamento, não é? Que é Sim. muito complicado, quando eu acho que o meu pensar, né, as minhas ações são acertadas como não são, né? E a falta do diálogo faz, às vezes, o outro se cala, né, por achar inferior ao cônjuge, e aí não cai nessa questão de conversar, de dividir os seus sentimentos, né? E aí é complicado. Com Exato. certeza. Então, essa explicação foi muito top, gente. Muito legal, porque faz a gente abrir os olhos, né? Para não estar projetando, transferindo para as pessoas aquilo que nós trazemos da família de origem. Tá? Existe a família nuclear, que é aquela em que você está formando com sua esposa, com seus filhos, com seu marido, com seus filhos. Existe a família de origem, que são os pais, os avós, tios, etc. Então, tomar muito cuidado para a gente não transferir o que a gente traz da família de origem. Inclusive, o pastor colocou muita coisa aí da questão emocional. Nós temos a jornada Blindagem Emocional com o pastor Joaldo, gente, que é show de bola. E nós fizemos juntos, eu e Dalmo, foi show de bola. Nós fizemos no ano passado, mas está sendo lançado agora também a jornada Blindagem Emocional. Muita gente que está aqui na live está fazendo parte e vale a pena, porque, assim, trabalha mesmo várias questões emocionais, esclarecedor, coisas que a gente traz lá de trás. Então, quem ainda não se inscreveu, procura a Rai aí, viu? Rai tem todos os detalhes para isso. E às 7 da manhã, a gente tem o clube de leitura com o pastor Joaldo, que nós estamos trabalhando questões emocionais. Trabalhamos o livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, depois foi a Igreja Emocionalmente Saudável, e agora está o Líder Emocionalmente Saudável. Você pode dizer, Rosilene, mas eu não sou líder. Quem disse? Né, pastor? Verdade. Todos nós somos líderes, né? Todos nós somos criados, na verdade, para liderar. E só abrindo esse parênteses aqui, né? Liderança, ela tem a ver com influência, né? Então, você é líder, porque você vai estar influenciando alguém. Isso pode ser positivo ou negativo, né? Então, mas você tem que decidir ser um bom líder, ou seja, influenciar positivamente as pessoas que estão à sua volta. Suas famílias, seu círculo de relacionamentos, e pode ser estendido para outras pessoas. Mas todos nós somos líderes, sim, com certeza. Perfeito. Bem, gente, Lucimar colocou um comentário e também vamos ver aqui, tem uma pessoa que está assim, usuário do Zoom. E eu vou ler o comentário dessa pessoa e, por favor, coloca o nominho aí para a gente ver quem é você, tá bom? Botou assim, verdade, quando entendemos tudo fica mais fácil. Isso. Olha, tem um versículo que diz assim, que o povo perece porque falta conhecimento, né, amor? Porque falta conhecimento. Então, gente, vamos buscar... Oi, diga. Aproveitando esse gancho seu aí, em relação à questão do workshop de blindagem, né, o pastor Josivaldo, a pastora Jude, né, você, né, juntamente com o Dal, vão estar juntos aí, né, vai ser uma semana de lives, né, gratuita, né, de 3 a 9 de maio, né, às 20h30, né, nós convidamos, vai ser bênção, vocês todos participarem aí junto conosco. Quem quiser fazer sua inscrição, basta entrar lá no site jornadablindageemocional.com.br e fazer a inscrição. É muito simples, é só colocar lá no navegador jornadablindageemocional.com.br e fazer a inscrição para participar junto conosco. Ok? Bom, verdade. Estaremos juntos na jornada Blindagem Emocional. Exato, exato. Gente, foi Soraya e Hugo colocaram, que lindo, que bom que vocês estão aqui. Casal abençoado, Soraya e Hugo, viu, gente? Muito show. E eles colocaram esse comentário, muito legal. E Jana colocou assim, aliás, a gente estava falando do conhecimento, né? O povo perece porque falta conhecimento. Gente, vamos procurar estudar a palavra, vamos procurar ouvir pessoas que estão prontas para nos ajudar. Olha, gente, eu sou terapeuta, tenho 20 anos na profissão, tenho muitos cursos que não adianta falar aqui, não precisa. Mas eu estou fazendo todos os cursos com o pastor Joaldo. O pessoal que está aqui, tem muita gente que está comigo como aluno, porque a gente precisa aprender, gente. A vida toda, a gente precisa ouvir as pessoas que podem nos ajudar, tá? Então, o povo perece porque falta conhecimento. Muito bom esse comentário de Soraya e Hugo. O Espírito fala através de pessoas. Isso. E aqui colocou assim, Jana e Alisson, muito bom, todo mundo nasceu para liderar, influenciar, exatamente, inspirar pessoas.
ensinar as pessoas, inspirar, gente. Jesus fez isso. Então, vamos seguir os passos de Jesus, né? Jesus inspirou pessoas, transformou pessoas, ensinou pessoas, coisa boa, coisa linda. Vamos seguir os passos de Jesus. E Lucimar colocou aqui no Face. É terrível quando a individualidade junto com o egoísmo, o orgulho. E aí eu queria só fazer uma ressalva, me permita, pastores. Lu, quando você coloca individualidade, pelo comentário que vem, se baseia naquela explicação do pastor Josivaldo. Individualismo. Individualidade é diferente de individualismo. É terrível. Vou mudar, viu, a palavra. Me permita, por favor. É terrível quando o individualismo, junto com o egoísmo, o orgulho, o machismo, o feminismo, agem junto na vida dos cônjuges, pois assim é difícil haver uma concordância de amor com sinceridade. Isso. Um dos cônjuges vai estar sempre cedendo, mesmo sem querer. Isso foi explicado nesse instante, para agradar o outro e evitar conflitos. E aí, a Adriana confirma o que Lu coloca. O pessoal já está interagindo no Face lá, um respondendo ao outro. Ó. Muito legal, isso aí. Lucimar botou, estou amando esse tema com tantos esclarecimentos. Adriana, uau! Adriana também colocou, uma falta de diálogo pode impactar e muito o casamento. Isso, é isso mesmo, Drica. Adriana botou top. E Lucimar Araújo colocou, é verdade, eu concordo, pois sem um diálogo entre duas pessoas é difícil entender o que o outro pensa, o que deseja, o que está passando ou achando um do outro. Os pontos positivos e negativos no casamento. E Janda colocou, conhecimento nunca fez mal a ninguém. Falou tudo, Janda. Show de bola. E vamos prosseguir aqui. Olha, eu gosto quando vocês interagem, gente. É tão legal. A gente sente que está trocando, né? É uma troca. Muito bom. E vamos para a pergunta 6, que é, os filhos podem... E até acho que o pastor já respondeu isso aqui, mas... Os filhos podem ser impactados quando os genitores não têm a sua individualidade valorizada? Sim, com certeza, né? Toda a dinâmica do casal, toda a dinâmica conjugal vai afetar os filhos positivo ou negativamente. Toda a dinâmica conjugal vai afetar os filhos positivo ou negativamente, dependendo de como é essa dinâmica, né? Então, o que pode acontecer? Primeiro, é que os filhos eles podem aprender pelo exemplo dos pais a não valorizar a individualidade do outro. Então, se um é mais retraído, ele tende a se anular quando ele cresce e está no casamento, porque ele viu um dos cônjuges sendo anulado. E se ele tem um temperamento mais forte ou uma personalidade mais forte, ele pode, num casamento, anular a individualidade do seu cônjuge, porque ele aprendeu isso com os pais, com um dos pais, né? No relacionamento conjugal deles. Outra coisa que acontece muito é que, às vezes, os próprios pais, ou um dos pais, né, ou o pai ou a mãe, acaba desvalorizando a personalidade, a individualidade de um dos filhos em detrimento do outro. Às vezes, existem pais que eles têm uma preferência por um filho, né, em especial, porque aquele filho, quando eu falo filho, termo genérico, filho, aquele filho tem uma personalidade, uma individualidade mais próximo daquilo que ele acha bom, que aquele pai, aquela mãe acha bom, que aquele pai ou aquela mãe valoriza, né? E o outro talvez não tenha aquela mesma individualidade. Aí o que acontece? Às vezes, isso acontece muito em famílias, e é triste acontecer isso. Um pai, uma mãe acaba valorizando um filho mais do que o outro por conta do jeito de ser daquele filho. Então, se aquela mãe, por exemplo, gosta daquele jeito do filho que é mais falador, e o outro não é tão falador assim, ela acaba comparando aquele filho, não é? E ela acaba valorizando mais o que fala e menos o que não fala. Ou, ao contrário também, se aquela mãe gosta daquele outro filho, daquela personalidade mais quieta, mais retraída, né? Perdão. Ela acaba valorizando mais aquele filho que tem aquela personalidade mais pacata, mais retraída, e menosprezando aquele outro que é mais espontâneo, que fala mais, né? Que é mais extrovertido. Então, o que acontece? Nós não podemos fazer isso na vida dos nossos filhos. Como eu disse no início, cada ser humano é único. Cada ser humano foi criado à imagem de Deus, único, né? Com personalidade única, com individualidade única, com temperamento, com jeito de ser únicos. E cada ser humano, cada filho precisa ser valorizado exatamente como é. E, claro, isso aqui é importante também falar, tanto para a criação dos filhos, como com a questão do casamento. A gente está falando muito sobre individualidade, respeitar a individualidade, e isso não tem a ver com a questão de caráter, gente, né?
aquilo que é defeito de caráter, que é deformidade de caráter, tem que ser trabalhado, tem que ser tratado. Por exemplo, mentira. Mentira é defeito de caráter, não é individualidade. Eu tenho que me respeitar como é, porque eu minto, é o meu jeito. Não. Aí é caráter. Entendeu? Então, assim, o que é caráter, que é desajustado, tem que ser trabalhado, precisa de cura, precisa de ajustamento. Agora, eu estou falando da personalidade, do jeito de ser, das características próprias da pessoa. Então, o que acontece? Às vezes, os pais eles não valorizam um determinado filho por conta daquela personalidade que ele tem e comparam um filho com o outro. Você vê, por exemplo, né? Olha o exemplo na Bíblia, o exemplo de Jacó, né, e Esaú. Você vê lá que Rebeca valorizava mais o jeito de ser de Jacó, porque Jacó era mais pacato, Jacó era mais caseiro, diz a Bíblia que ele era mais caseiro, né? Certamente ficava mais tempo com a mãe, e ela valorizava mais o jeito de ser dele. Já Isaac valorizava mais o jeito de ser de Esaú, não é isso? Esaú era mais dado à caça, mais dado a sair. Então, Isaac valorizava mais o jeito de ser de Esaú. Ele tinha uma preferência por Esaú. Então, observe, a preferência de Isaac por Esaú fez com que ele desejasse que Esaú recebesse a bênção, mesmo quando Deus havia falado anos atrás que quem receberia a bênção era Jacó. Era o caçula, no caso, não é que receberia a bênção da primogenitura, seria o caçula e não o mais velho. Mas, como Isaac tinha uma preferência por Esaú, a intenção dele, a vontade dele, era que a bênção fosse de Esaú. Já Rebeca, por valorizar mais Jacó, ela quer que ele seja abençoado, porém, ela usa de um artifício, ela usa de engano. Isso prejudicou a relação deles como família, prejudicou a relação dos dois irmãos, porque eles acabaram se odiando por 20 anos, né? Por conta de quê? Preferencialismo. Um preferia mais um outro filho. Então, não pode acontecer isso. Os pais não podem preferir um filho mais do que o outro por conta da sua individualidade, da sua personalidade. Valorize seu filho como ele é, né? E aí, volto a dizer, não estou falando em relação à questão de caráter. Os nossos filhos precisam de tratamento, de ajustamento no caráter, como todo ser humano. Mas estou falando do jeito de ser, da personalidade do seu filho. Ame o seu filho, sua filha, do jeito que ele é. E não compare um filho com outro. Gente, isso é uma violência. Isso fere demais, se machuca demais. Quando um pai chega para o filho e diz assim, por que você não é igual ao seu irmão? Por que você não faz as coisas igual ao seu irmão? Né? Então, isso machuca demais. Então, o que acontece? Isso afeta a criação dos filhos, ok? Então, assim, tanto respeitar a individualidade do casal, um do outro, né? Como também respeitar a individualidade dos filhos. E volto a dizer, antes de dar a palavra com minha esposa, o melhor presente que você pode dar para os seus filhos é viver uma vida conjugal boa. O melhor presente que você pode dar para os seus filhos é viver uma vida conjugal em que eles cresçam no ambiente, vendo os pais se amando, se respeitando, cuidando mutuamente um do outro. Porque o que tem de filho aí que está com a alma detonada, né? A alma ferida, machucada. Por quê? Porque cresceu num lar, num ambiente doentio. Ok? Então, viva o casamento bem para a glória de Deus e para o bem dos seus filhos, além também, principalmente, para o seu bem e do seu cônjuge. O texto, né, que meu marido falou aqui de Isaac e Rebeca, Gênesis 25, 27, que diz: cresceram os meninos, e Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, sossegado, simples, habitava em tendas. Então, né, é importante que o casal seja bem resolvido, porque senão eles podem adoecer os filhos, né? E nós dizemos na linguagem da psicanálise que os filhos são os sintomas dos pais. Então, quando os filhos eles não se reconhecem na sua individualidade, eles vão ter comprometimentos na sua vida amorosa, sua vida profissional, nos seus relacionamentos interpessoais. Então, é importante que os pais, né, busquem se reconstruírem, né? Claro, cada um na sua individualidade, enquanto o casal também. Porque se o casal não se posicionar corretamente, eles vão projetar, né, coisas deles, né, ideais de vida deles nos seus filhos. Isso vai adoecer demais os filhos, vai adoecer a família como um todo. E é interessante, só para fechar esse ponto aqui, nesse texto que minha esposa deu, né? Mostra claramente a individualidade
relação aqui, né? A individualidade já 25, 27, para você que está anotando aí, né? Esaú era perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, sossegado, simples, habitava em tendas. Então, olha só, Esaú era mais de sair, né? Gostava mais de sair. Já Jacó gostava mais de ficar em casa. Tipo tu. Tipo eu. Entendeu, queridos? Então, assim, é verdade, é verdade. É o jeito da pessoa. E aí, quando a gente fala assim, olha, tem coisas que não mudam, não é questão de caráter, é questão da personalidade. Não tem como você mudar uma pessoa, a personalidade daquela pessoa, a individualidade daquela pessoa. Isso seria um abuso. Você tentar mudar a individualidade da pessoa é um abuso. Isso é um abuso, gente. Não tem como, né? E aí, não estou falando de caráter, estou falando de personalidade. E o próprio Jesus, ele não nos despersonifica, né? Quando nós fazemos uma aliança com ele, a Bíblia diz que ele faz nova todas as coisas, mas isso diz respeito à nossa conduta, né? Ou seja, aquele que mentia, não mente mais, o que roubava, não rouba mais. Então, fala de uma conduta, mas a personalidade, ela permanece a mesma. Então, nem o próprio Jesus, ele nos despersonifica. Vale ressaltar isso. Isso. Tem gente que chegou aí, Simone e Ivete também, boa noite. E Jana colocou, muito bom, nunca ouvi algo sobre preferência de filho, como o pastor está falando agora. Excelente, Ivete colocou que é uma verdade, muito legal. A gente vai colocando aí se está fazendo sentido, se é isso mesmo, tá bom? Dá uma curtida. Pegando o gancho aí, a questão do bom relacionamento conjugal é um referencial para filhos, é um referencial para a vida adulta deles, né? Para a relação futura deles. Sim. Né? Eles vão desejar ser como cônjuges, como foram o pai e a mãe. Isso. Né? É referencial. E a próxima pergunta que nós temos aqui, como ter um momento de privacidade em casa, sem que isso seja um peso na consciência e gere descontentamento com o cônjuge? Respeitando, né, o espaço do outro. Né? Aquilo que é prioridade para um pode não ser prioridade para o outro. Né? Por exemplo, o meu marido, ele gosta de ficar ali meditando, então eu tenho que respeitar, esse é o espaço respeitar o espaço dele, né? O tempo dele, respeitar a privacidade dele. E eu já gosto de sair, então ele também não me interfere, né, quanto a isso. Então eu saio, às vezes, né, eu vou pagar contas, eu vou fazer compras, né, aquilo que para mim é uma diversão. Para ele é um desgaste, né? Sair para ele é um desgaste. Né? Então, a gente fica respeitando a individualidade do outro. Por exemplo, no trânsito, eu sou mais rápida. Quer dizer, eu sou mais rápida no meu funcionamento do dia a dia, né? Em tudo. Então, eu gosto de dirigir rápido. Ele já gosta de dirigir. Ele dirige como se ele tivesse, de fato, ali meditando, refletindo, né, em tudo, né, voltado da questão do trânsito. Eu gosto de dirigir aproveitando o trajeto, né? Então, por isso, eu não gosto de dirigir com muita rapidez, justamente por isso. Eu gosto de curtir o trajeto. Então, essa é a privacidade dele, dirigir, né, com tranquilidade. Né? A minha privacidade já é dirigir rápido. Ser veloz no trânsito. Então, é importante respeitar aquilo que faz sentido para o outro, porque pode não fazer para você, né? Mas faz sentido para o outro, é importante para o outro, então respeite isso. Né? Isso fala de você respeitar a privacidade dele, aquilo que é do gosto dele, do interesse dele, isso tem que ser respeitado. Quando isso não é respeitado, né, aí começa, né, a ter os conflitos, as brigas, as disputas, as queixas, os xingamentos, né, começa a ter o sentimento de superioridade, se achar melhor do que o outro. Então, é importante respeitar a privacidade do outro. E dentro dessa pergunta aí, Rose, a importância de você ter esse equilíbrio, né? E aí separar um tempo para fazer algo que você realmente gosta, né?
tem a ver com a sua individualidade. Fala muito sobre sair juntos, ter tempo juntos, é importante no casamento também, né? Importante sair junto, importante ter tempo juntos. E assim, a minha esposa tem falado muito assim, né? Que eu não gosto de sair, é verdade, eu sou mais caseiro. Só que ela gosta, e assim, eu saio com ela quando ela me pede para sair com ela. Vamos sair, vamos dar uma saidinha, vamos em algum lugar, vamos passear, a gente vai juntos, né? Vamos comer alguma coisa juntos, a gente vai. Por quê? Porque eu a amo e eu quero também agradá-la. Só que eu gosto também do meu momento mais retraído, né? De meditar, de estar lendo minhas bíblias, meus livros, minhas coisas, fazer minhas anotações, fazer meus estudos. Eu gosto disso, né? Eu sou muito de estar refletindo, lendo, eu gosto dessa parte, né? Então, assim, ela também respeita esse meu lado. Então, esse equilíbrio é importante, né? Quando eu estou, por exemplo, lendo, isso me energiza de novamente, né? Eu me sinto renovado, eu recarrego as minhas baterias, né? Emocionais e espirituais também. Ela já recarrega essas baterias dela saindo, conversando, interagindo com pessoas, vendo pessoas. Não é que eu não faça isso, né? Mas eu prefiro mais estar mais recluso, mais tranquilo mesmo nas minhas meditações. Agora, me permita falar algo. Sim, Rai. Em relação a isso que ele está falando, isso é muito pertinente, mas assim, a gente precisa, né, respeitar a individualidade, mas a gente também tem que tomar cuidado para que isso não se torne algo, vamos dizer assim, que venha interferir na relação, né, um com o outro. Eu me lembro que Rosilene sempre ela falava assim em relação a algumas coisas que ela como a pastora Jude, ela é muito assim muito ativa, né, proativa e tudo mais, mas teve momentos que ela refletiu e teve que pisar no freio justamente para a situação ela ficar mais equilibrada dentro do casamento, né? Então, a gente precisa ver isso aí também. Qual é o nosso momento de pisar no freio, qual é o nosso momento de acelerar e estar juntos, né? O importante de tudo é estar juntos, estar em harmonia, porque não adianta a gente estar, porque eu sou assim, porque não sei o que e tal, e continua daquela mesma forma e não busca dar uma melhorada no seu modo de ser para poder estar trazendo benefício para o seu cônjuge, né? Ok. Olha só, gente. Tem uma observação aqui de Patrick, eu vou deixar para daqui a pouquinho, porque nós precisamos terminar às 21 horas, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, viu, pastores, a 8 junto com a 9, para a gente formar uma só, para a gente justamente administrar o tempo aí. Deixa eu pegar um gancho dessa pergunta. Tem uma passagem, numa das cartas do apóstolo Paulo, que ele diz assim, eu não sei se é aos Efésios, aos casados, vivam como se não fossem. O que é você estar casado e viver como se não fosse? Viver como namorado, como amigo, como confidente, né? De várias outras formas que não seja nessa questão da imposição de ser casado, dessa cobrança, e ver leveza, não peso no casamento. Entende? É uma passagem muito interessante. Viver como se não fosse, viver como no início do namoro, né? A palavra também diz para a gente voltar ao início do primeiro amor, né? Então, a gente viver como se não fosse casado, na leveza, né? Se ela gosta de viajar, vai fazer um curso, vá, amor, vá em paz. Vá em paz. Né? Sem estar podando, sem estar com muita cobrança, com leveza, aí a gente vive melhor. Exato. Tá querendo o quê, velho? Namorar de novo. Vai rolar de novo. Dá um beijinho aí, que eu vou dar aqui também, viu, gente? Dá um beijinho aí, dá um beijinho aí. Isso, Márcia e Patrick. É isso, Lara e Márcia. Tem que beleza. beijar, gente, tem que beijar. Tem que exercitar. Vamos lá, gente. Daqui a pouco eu volto para a observação de Patrick, viu, gente? Pastores, como tem sido a experiência de vocês para manter a individualidade e continuar juntos e misturados? Houve algum momento em que isso foi difícil? Como é que vocês resolveram isso? Bom, a gente tem aprendido, né? Tudo é uma questão de aprendizado. A gente aprendeu, tem aprendido, né? Foi muito difícil no início, justamente por isso, porque a gente é muito diferente um do outro, como todo casal é, na verdade, né? E quando a gente foi realmente morar debaixo do mesmo teto, quando você está namorando, você vê ali, né,
na casa dos pais, conversa tudo, mas quando você vai morar debaixo do mesmo teto, depois que você casa, você vai morar debaixo do mesmo teto, o que acontece? Você vai ver o outro como o outro realmente é, não é verdade? Você vai ver algumas manias do outro, você vai ver o jeito de ser, algumas qualidades, alguns defeitos também. Então, o que acontece? No início foi muito difícil, porque assim, eu queria que minha esposa fosse uma cópia minha, né? Eu queria que ela falasse menos, que ela fosse menos acelerada, né? Então, assim, eu cobrava muito isso dela, né? Então, eu acho que naquele primeiro momento ela sofreu muito comigo nesse aspecto. E, por outro lado, também ela me cobrava muito nesse aspecto também, né? De que eu fosse mais rápido, mais acelerado para algumas coisas e tivesse uma postura mais firme em algumas coisas, né? Tem relação ao ministério mesmo. Então, assim, não foi fácil, né? A gente teve muitos conflitos no início do casamento. Nossos primeiros 5 anos de casado foi bem difícil, bem turbulento, né? Bem turbulento mesmo. Mas uma coisa que ajudou foi assim, eu busquei, essa iniciativa começou a partir de mim, porque assim, deixa eu só contar um pouquinho da história, a minha esposa ela veio de um lar em que os pais dela se divorciaram. Então, assim, nesse primeiro momento, mesmo sendo cristã, mesmo conhecendo a palavra, quando tinha qualquer conflito, a solução para ela, a solução que passava na mente dela era separação, era divórcio. Por outro lado, eu já vim de um lar em que os meus pais eles viveram juntos por muito tempo, foram 33 anos de casados até que meu pai faleceu, né? E eles viviam um casamento muito sólido, muito bom, e não tinha essa conversa de divórcio na minha casa. Então, eu não concebia a ideia de divórcio nunca passava pela minha cabeça, mesmo quando tinha conflitos, situações difíceis, nunca passava pela minha cabeça a ideia de divórcio. Já na cabeça da minha esposa passava essa ideia de divórcio. Então, o que acontece? Todo conflito que a gente tinha, ela pensava em divórcio e ela ameaçava o divórcio. Ela ameaçava, e eu ficava muito ferido com aquilo. Eu dizia, pelo amor de Deus, tira essa palavra do seu vocabulário, exclui essa palavra do seu vocabulário. Nós casamos para viver juntos até que a morte nos separe. E aí o que acontece? Eu ficava em choque, falei assim, eu tenho que ver o que está... Por que o nosso casamento não está funcionando bem, não está fluindo bem? Aí eu comecei nessa busca de aprender, de crescer, e aí eu comecei a buscar ler livros, comprar livros. Então, olha só, essa dinâmica minha de ser mais introspectivo me levou a buscar conhecer também para resolver a situação do nosso casamento. Olha que benção. Entende essa diferença um do outro? Então, assim, o fato de eu ser mais dado à leitura, mais dado à reflexão, me levou a buscar comprar livros nessa área. Então, eu comprava sempre livros falando sobre casamento, eu estava sempre querendo participar de uma palestra, de um encontro de casais, de ouvir alguma coisa. E aí, o que acontece? Eu comecei a mudar. E quando eu comecei a mudar, a minha mudança começou a influenciar na mudança também da minha esposa. E aí eu sempre, às vezes, lia um livro com ela, né? Falava com ela, a gente lia junto, a gente ia estimulando ela também a leitura, e aí a gente começou a mudar. Então, no início, não foi fácil. Uma das coisas que atrapalhou foi muito isso, né? Eu queria que a minha esposa fosse igual a eu, fosse uma cópia de mim, e ela também queria isso, né? Então, isso feria muita gente. Então, eu fui aprendendo com o tempo, através das leituras e daquilo que fui ouvindo, que eu tinha que respeitar a minha esposa, tinha que respeitar a individualidade dela. Então, esse respeito foi começando a acontecer, foi progressivo, não foi de uma hora para outra, né? E a gente aprendeu muita coisa de lá para cá, e estamos aprendendo ainda, estamos num processo de aprendizado, porque o aprendizado não para nunca, né? Então, eu estou aprendendo todo dia um pouquinho mais sobre minha esposa, e eu creio que ela também está aprendendo um pouco mais sobre mim. Então, hoje, com 23 anos de casado, esse ano, se Deus nos permitir, a gente completa 24 anos de casado, e agora no mês de outubro, né, 25 de outubro, a gente completa 24 anos de casado. Nosso casamento hoje é muito melhor do que era no início, né? Por quê? Porque a gente veio aprendendo. Mas dizer que é fácil no início não é não, né? Tem os desafios. Na verdade, nunca é fácil conviver com os diferentes, né? Exatamente, é um desafio constante. Claro, até hoje é desafiador para ele conviver comigo, é desafiador para mim conviver com ele, porque somos pessoas completamente diferentes. Ele tem um ritmo e eu tenho outro. Então, assim, o que tem mudado, né, para que o nosso casamento esteja melhor a cada dia é exatamente a maturidade, o equilíbrio. Porque, como eu disse no início, tem coisa que não muda.
Ou seja, o que é a individualidade, o seu jeito de ser, não vai mudar nunca. Então, eu continuo gostando de falar mais e ele continua falando menos. Então, o que é que eu tenho aprendido? É que tem momento que eu tenho que me calar. Mesmo no momento que eu quero falar, né, eu vejo que aquela conversa não vai ser uma conversa edificante, que vai trazer bons resultados, eu me calo. Então, isso é o quê? É maturidade. E a maturidade vem com o tempo, vem com as experiências. E a outra questão também, né, que para ele, na verdade, trouxe um impacto muito grande, é porque a linguagem principal de amor dele é toque. Então, ele gosta de tocar e de ser tocado. Eu não gosto de muito toque. Então, isso não muda. Com 23 anos de casados, esse é o meu jeito de ser. Eu não gosto de muito toque, ele gosta de bastante toque. Né? Então, assim, tem os momentos certos que eu permito que ele me toque. E tá tudo certo. Né? Então, assim, tem coisa que não muda. Né? E outra coisa que a gente tem que entender é que não existe casamento perfeito. Não existe casamento perfeito. Né? Casamento perfeito só com Photoshop. Né? Só na foto mesmo, ali com o Photoshop. Né? Então, assim, o casamento tem os conflitos, e os conflitos são importantes, né? Porque eles nos dão essa oportunidade de reajuste, né? De ressignificar, de ajustar aquilo que precisa ser ajustado, e dia após dia, né? É uma conquista diária, e nós precisamos, dia após dia, respeitar essa individualidade, porque, por exemplo, nós temos 23 anos de casados, eu já sei o que agrada a ele e ele já sabe o que me agrada. O contrário também é verdade, eu sei o que lhe desagrada e ele sabe o que me desagrada. Mas, né, a gente prossegue, a gente continua caminhando, né, nesse avanço constante, né, de respeitar aquilo que o outro gosta e aquilo que o outro não gosta. Então, isso tem dado muito equilíbrio, né, para o nosso casamento e tem nos dado esse sentido de um casamento saudável, de um casamento funcional. Então, não existe casamento perfeito. Tira essa construção aí da sua mente. Né? Existe casamento saudável. Então, nós temos um casamento saudável. E dentro de um casamento saudável, sempre tem que ter ajustes, mudanças. Então, isso está acontecendo, né, constantemente. Por quê? Nós somos pessoas dinâmicas. Cada um de nós, né? Nós temos uma personalidade dinâmica, então tem coisa que a gente muda, tem coisa que não muda, mas tem coisa que a gente muda. Tem coisa que a gente gostava de fazer no início do casamento, aí vai passando o tempo e a gente não gosta mais, a gente substitui. Né? Então, isso é normal. Por exemplo, no início do casamento, só ele gostava de ler. Eu não gostava. Então, hoje eu já gosto de ler. Né? Então, assim, tem momento que ele quer conversar, ele não está lendo, ele quer conversar, e eu estou lendo. E eu digo, amor, agora eu estou lendo. Então, tem coisa que muda, e aí a gente tem que respeitar o que não muda, né? E as mudanças que vão ocorrendo ao longo dos anos. Show, muito top aí, gente, né? O exemplo dele para a gente. E o pessoal do Facebook, eles já estão interagindo entre eles, um respondendo o outro. Está show aqui. E tem a observação do Patrick, que eu vou juntar com esse último pedido aqui para os nossos pastores. Vou fazer uma coisa só, justamente para a gente... Você viu a fala de Márcia aí? Você viu a fala de Márcia? É de Patrick. É de Patrick que eu vou juntar. Eu vou juntar agora com essa última parte que eu estou trazendo aqui para os pastores, ok? Então, pastores, olha só. O Patrick colocou assim, na individualidade... Interessante. Patrick e Márcia, vocês estão convocados, olha a ousadia, para estarem em todas as lives, viu? Vamos lá. Esse pessoal que pergunta bastante, ó. Porque aqui, a Adriana no Facebook, ela também já é convocada, porque aqui ela interage bastante, né?
E vamos lá. Patrick colocou, na individualidade, cabe aos cônjuges irem dormir na casa dos pais. E aí eu pergunto aos pastores também, juntando isso que o Patrick traz, mais a Márcia, qual a mensagem dentro da palavra vocês podem trazer para que sejamos um sem deixar de ser dois? Opa, ok. Interessante, olha, tem um texto, a gente termina com esse texto, em Mateus 19, versículo 4 a 6, Jesus diz assim, Jesus respondeu, por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz, no começo o Criador os fez homem e mulher, olha só, Deus os fez homem e mulher, dois seres distintos, diferentes um do outro, cada um com a sua individualidade. Aí ele continua, e Deus disse, por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, né? Uma só carne. Então, dois seres que se tornam uma só carne. Então, você tem aqui o equilíbrio, né? Você tem aqui, ao mesmo tempo, a individualidade de cada um, e você tem aqui também, no mesmo texto, o ser juntos e misturados. Você tem a individualidade e você tem a unidade nesse mesmo texto aqui. Então, é o equilíbrio, gente. É o equilíbrio. Com relação a dormir na casa dos pais. Bom, se isso não afeta a dinâmica do casamento, uma vez ou outra, né? Se há concordância, tudo bem. Agora, é preciso lembrar que quando você casa, a prioridade passa a ser o cônjuge. Certo? Isso é importante. Tanto é que no texto que eu li, diz assim, né? Por isso deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher. E os dois tornarão a sua carne. Então, a partir do casamento, os pais não são mais prioridade. Os irmãos não são mais prioridade. Os amigos não são mais prioridade. Quem passa a ser prioridade a partir do casamento é o cônjuge. Ok? Cônjuge é prioridade. Agora, olha só, prioridade não significa que você não pode ter outros relacionamentos. Significa que a prioridade é o seu relacionamento conjugal. Não significa que você não pode ter uma relação de amizade, não significa que você não pode visitar os seus pais. Então, quando o cônjuge tem ciúme demais do outro cônjuge visitar os pais, tem que ter cuidado com isso, né? A não ser que os pais estejam interferindo na relação conjugal, porque também tem pais que interferem na relação conjugal, né? Tem sócio que interfere. Você tem ideia, Rosilene e Dalmo? Há alguns anos atrás eu fazia um aconselhamento de casal e o rapaz me ligou, justamente estava tendo um problema com a esposa por conta da sogra. Ele disse, o senhor pode nos atender? Eu disse, posso sim. Aí marquei horário com eles e quando deu a hora, eles vieram, né? Aí bateram na porta, eu abri a porta, entrou o marido, entrou a esposa. Quando eu estava para fechar a porta, a sogra empocou também. E aquela mulher queria participar daquela dinâmica que era destinada ao casal. Imagine aí o quanto que aquela senhora estava interferindo na relação conjugal deles. Então, também isso acontece muito, né? Por isso que eu falo, é questão de equilíbrio. Então, é preciso ter equilíbrio. Se a sogra está interferindo no relacionamento de vocês, ou o sogro, né? Se está tendo algum problema por conta disso, então o que você precisa fazer? Converse com seu marido, com sua esposa, oriente, né? Peça ao seu marido, à sua esposa, que converse com os pais dele, com carinho, com respeito, e coloque os limites. É preciso ter os limites adequados, é preciso ter os limites saudáveis, ok? Claro, pode dormir na casa da sogra? Claro que pode, não tem problema. Da casa da mãe? Pode, se isso não for interferir. Agora, vai dormir todo dia lá? Vai dormir toda Janaína está perguntando lá? Que sogra é essa, Brasil? Mas é verdade. Isso acontece, gente. Isso acontece no gabinete pastoral. Então, assim, tem que ter cuidado, tá? É a questão do equilíbrio mesmo. Isso não significa que vai desrespeitar os seus pais, que vai deixar de honrá-los, não. Tem que continuar honrando os pais, amando os pais, mas entender que a partir do casamento a prioridade é o seu cônjuge, ok? A partir do casamento a prioridade é o seu marido ou a sua esposa. Simples assim. Prioridade. Tem que ter cuidado aí com essa relação simbiótica, né? Essa relação de dependência emocional, né? Então, tem que permanecer amando os pais, né? Sem ter essa dependência emocional. Então, na clínica a gente vê muita coisa. Eu atendi uma moça
uma jovem casada, ela com uma filha de 18 anos, e com a casa dela, né, toda arrumada, e ela permanecia dormindo na casa dos pais. E a ela, o maridão e a filha de 18 anos. Então, eu trabalhei essa relação de dependência emocional que ela tinha com relação aos pais, né? Então, assim, é normal que, né, aconteça de ter uma confraternização e ali, né, achar por bem dormir ali, até por conta da distância, né? Mas essa necessidade tem que ir lá toda semana por uma questão de necessidade, né, de suprir uma carência emocional. Então, isso precisa ser trabalhado, porque aquilo que vem como, né, uma coisa que faz parte do cotidiano do casal pode, né, ser uma doença, de fato, um adoecimento, né, da conjugalidade, da dinâmica do casal. Então, precisa ser trabalhado. Agora sim, gente, como você está falando, a questão do equilíbrio, né? Se tem uma questão de saúde, né? Os pais têm uma questão de saúde. Olha só, não é que você não possa visitar, não é que você não possa ver seus pais, não é nada disso. É entender o lugar, né, da relação de cada um, entender que a partir do casamento quem é a prioridade é o seu cônjuge, é só isso. Não é que não pode visitar, pode sim, deve visitar, tem que honrar os pais, né? Se pode visitar, vá lá na casa dos seus pais, vê os seus pais, principalmente se há uma dependência mais essa questão de saúde, né? A Bíblia nos ensina a honrar os nossos pais, isso é bíblico, mas entender a questão de prioridade, que a prioridade agora é a sua esposa ou seu marido. E a sogra, o sogro, entender, tentar repetir na vida dos filhos o seu casamento, né? Ah, o meu filho gosta do arroz desse jeito aqui. Eu fazia assim para ele em casa. Ah, meu filho gosta de comer assim. Ficar, sabe, tentando se meter. Esse filho que casou, essa filha que casou, agora, vamos colocar o filho, né? Esse filho que casou, ele vai ter que aprender agora a comer a comida da esposa dele, gostar do tempero da esposa. E achar o tempero da esposa maravilhoso. Entendeu? Então, é preciso ter esse cuidado aí na priorização. Entender que quem é prioridade agora é o cônjuge. Na questão, só fechando aqui, Rosilene, queridos, da aceitação, né, da individualidade do outro, esse texto aqui de 1ª Carta aos Coríntios 13:7 diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, o amor jamais acaba. Então, é o amor que vai sustentar, né, essa relação conjugal. Por exemplo, na cultura hebraica era assim, né, desde os primórdios, e sempre foi, né, que às vezes a pessoa casava, existia amor. Era um casamento definido, arranjado pelos pais, né? Casava sem amor e depois o amor era construído. Hoje isso, né, isso é totalmente estranho para a nossa cultura, né? Porque cada indivíduo escolhe, né, o seu cônjuge e escolhe com base na questão do afeto. E aí, essa questão que parece ser uma questão boa, na maioria das vezes, é o que culmina na separação. Ah, eu vou me separar porque não existe mais afeto. E essa falta de afeto não tem a ver com uma situação grave, séria que aconteceu, com uma questão de uma traição, com uma questão de uma violência, né? Mas tem a ver exatamente com o desgaste. E o desgaste é exatamente pela individualidade do outro. Aquilo que já estava presente no namoro, por exemplo. Você casou, como é o nome do irmão? Dalmo, né? Com Rosilene, que gosta de falar. Né? Meu marido casou com uma mulher que gosta de falar. Então, assim, desde o namoro, isso já foi percebido. E quando nós nos calávamos, eles, né, perguntavam: por que você está tão calada hoje? Você não é assim, né? Pediam, nos incitavam para que a gente falasse, né? Hoje, no casamento, isso já pode ser motivo de brigas e até mesmo culminar na separação. Por quê? Fala demais. Sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você fala demais. Então, aí é onde existe, né? É onde chega junto a questão do amor verdadeiro, né? Então, se não casou por amor,
esse amor tem que ser construído, né, durante essa relação conjugal, durante esses percursos aí de convivência. Então, o amor, ele é fundamental, é prioridade, é a base, é a estrutura, é o alicerce, né, para a gente suportar as diferenças, para que o nosso casamento permaneça, né, cada vez melhor, cada vez